A pressão é de 1 bar. E aqui eu desenho um cilindro com água a vapor. Quais são as trocas de energia que o sistema é obrigado a fazer? Quais são as trocas de energia que o sistema é obrigado a fazer? Bom, primeira coisa, ele não tem que exercer um trabalho para empurrar a pressão externa, ele tem que exercer um trabalho para empurrar a pressão externa. E isso é a pressão externa. Ao variar o volume. Quanta energia ele transfere dessa forma, ele é obrigado a gastar pressão vezes ΔV, ou seja, eu pegaria, para achar pressão vezes ΔV, eu pegaria o PV final menos o PV inicial, certo? Quanto dá aquela diferença? 24,76 joules. 24,76 joules. Certo? Aqui é 25 graus Celsius. Então, isso aqui o sistema é obrigado a perder na forma de trabalho para expandir. Qual é a outra troca de energia? Ele é obrigado a receber um certo calor por conta do crescimento de sua entropia. Percebem que o sistema ele começa com 69,9 Carnot, mas ele passa a 188 Carnot. Então ele está recebendo aí mais de 100 Carnot, né? Eu acho que uns 100, sei lá, são 120 ou algo assim. Poderia fazer a diferença de quantos Carnot ele está recebendo de entropia. E ao receber a entropia, ao aumentar o conteúdo de entropia, não vem junto a energia com essa entropia? Vem. Quanto ele está recebendo por conta disso? Bom, eu poderia olhar o TS final menos o TS inicial. Então isso aí, ele é obrigado a receber T ΔS, que é igual a joules. Isso, 35.438 joules. Tá? Com a entropia.
que apagar aqui parte dos números, tá? Vocês têm esses números já no caderno. Então, olha só. Olha só o que acontece. O sistema ele tem que gastar 24,76. 24 está aqui. Gastar 2.476 joules com a variação do volume, tem que receber 35.438 joules com o ΔS, então o fluxo no total tem que receber quanto? Ele tem que receber no conjunto dessas duas 962 joules. Perfeito. É isso que ele tem, ele é obrigado a receber essa energia, certo? Mas, olha só. No entanto, o produto, que é a água a vapor, contém a energia interna de quanto? Consultem a pequena tabela que a gente fez. Então, olha só, ele teria que receber como trabalho, gastar como trabalho um tanto, receber como calor um tanto, e teria que receber ao todo esse valor aqui, mas ele não recebe esse valor. Para ele se tornar água, ele teria que receber ainda mais para se tornar água a vapor. Então veja que ficou faltando ele receber, então 8.572 joules. Ficou faltando ele receber isso, certo? Então, conclusão. Só com o calor e o trabalho, a água, o trabalho de expansão, a água líquida a 25 graus Celsius
consegue passar a vapor. Faltando alguém de fornecer mais 85.072 joules. Nos nossos resultados, qual é o ΔG dessa reação? Pega a energia de Gibbs do produto, água vapor, a 25 graus, menos o reagente. E se tu fizer um menos o outro, o que tu encontra? Isso. 8.571, deu? Tá, tirando assim pelos nossos arredondamentos aí, certo? Então, o ΔG positivo nos diz que a água precisaria receber trabalho extra de 8,57 kJ. Então a gente não consegue fornecer esse trabalho extra e, consequentemente, a água líquida a 25 graus Celsius não consegue se tornar água vapor a 25 graus Celsius e pressão de 1 bar. Agora, podem olhar aí o ΔG do mesmo processo a 100 graus Celsius. Qual é o ΔG a 100 graus Celsius? O que a gente encontra a 100 graus Celsius? Numérica a energia de Gibbs do vapor menos a do líquido. Tá. Deve dar um negócio bem perto de zero. 15 joules, tá? 15 joules, que é igual a 0,0115 kJ. Isso é 0 dentro do nível